Bom dia, meu amado irmão. Já tomou seu café hoje? Nesta manhã, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração e eu queria tomar como base Romanos capítulo de número 6. Eu particularmente gosto muito dos escritos paulinos. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por essas cartas, o quanto eu ministro sobre a teologia paulina. E hoje eu queria falar sobre a graça de Deus como fonte de santificação. Nós, durante muito tempo, né, procuramos estudar, aprender a respeito da santificação. Como podemos ser santos? Sabemos que devemos ser santos. A Bíblia nos ordena a ser santos. Encontramos isso em vários textos da Bíblia. Mas muitas vezes nós não sabemos como viver essa santidade. E muitas vezes baseamos nos nossos próprios esforços, aí nós lutamos, nos esforçamos e muitas vezes não alcançamos resultado. Mas os resultados da santificação não provêm dos nossos esforços, embora eles fazem parte desse processo. Mas a fonte da santificação sempre foi e sempre será a graça de Deus. E eu queria tomar esse texto de Romanos 6 como base para que nós possamos compreender como nós podemos viver uma vida de santidade. Se nós olharmos o capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, depois de mostrar que a justificação é por meio da graça e não por meio das obras, alguém poderia dizer: Paulo, se a salvação é pela graça e não pelas obras, significa que eu posso viver de qualquer maneira, porque a salvação não depende das minhas obras, então eu não preciso delas para coisa alguma. Então eu posso viver sem as obras, eu não preciso praticar boas obras, eu não preciso buscar viver uma vida de obediência e fidelidade a Deus. E mais, pelo que você está me dizendo, aqui eu estou supondo um inquiridor imaginário, que Paulo também demonstra no verso 1, alguém também poderia dizer, então, se a graça de Deus é a fonte do meu perdão, da minha salvação e da minha transformação, então, quanto mais eu pecar, mais graça virá sobre a minha vida. E esse é um conceito completamente oposto do que a palavra de Deus nos ensina. É completamente antagônico à tese de Paulo de que a salvação e a justificação é pela fé e pela graça. Então ele vai mostrar que, embora a justificação e a salvação seja pela graça, ela não nos leva ao pecado. Muito pelo contrário, é uma graça transformadora, que não apenas perdoa os nossos pecados, mas também nos dá vitória sobre o domínio do pecado, que não apenas nos leva à justificação, mas também nos leva à santificação. Então, o apóstolo Paulo, no verso 1, diz: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É que alguém poderia pensar dessa maneira. Pois, onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde há mais pecado, haverá mais graça. Mas não é isso que Paulo estava explicando. Então, a graça, ela nos leva à liberdade, mas não à libertinagem. E o apóstolo Paulo vai dizer a esta pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde sobre nós? E ele dá um sonoro não, de modo nenhum, verso 2. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Aqui Paulo nos ensina que quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós morremos para o pecado e vivemos para uma nova vida. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando é que a graça de Deus, quando ela nos alcança, ela nos transforma. E essa transformação significa que estamos mortos com Cristo para o pecado, que é o que ele vai desenvolver nos versos subsequentes, e estamos vivos para Deus. Então, a graça de Deus, ela nos transforma a ponto de estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Antes estávamos vivos para o pecado, mas mortos para com Deus. Então aqui a graça tem esse efeito transformador, de fazer com que agora, transformados, sejamos
estejamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, que é o que ele diz também no verso de número 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele não levou apenas os nossos pecados, ele levou consigo os pecadores. De forma que todos os pecadores morreram com Cristo na cruz. E o velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado, que é a natureza caída, perdesse o seu poder e o seu domínio sobre nós, que é o que ele diz também nos versos subsequentes. Então o apóstolo Paulo está ensinando a tese de que quem foi alcançado pela graça já morreu com Cristo para o pecado e agora recebeu uma nova vida para vivê-la de acordo com a vontade de Deus. Aí o processo da santificação gira em torno dessa realidade, que o apóstolo Paulo aqui vai destacar 3 palavrinhas para poder mostrar para nós que a santificação se dá a partir dessa unidade, essa unificação, dessa união com Cristo. Uma vez que Cristo morreu, levando sobre si os pecados, e já não morre mais, automaticamente ressuscitando dentre os mortos, nós também, como ele, morremos para o pecado e ressurgimos em novidade de vida, que é o que ele diz também no versículos de número 6. Pois sabemos isto, nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado, a natureza caída, fosse destruído. A palavra destruir aqui é a ideia de perder o seu domínio, para que a natureza caída não tenha mais domínio sobre nós, a fim de que não servamos mais o pecado. Porque outrora vivíamos sob a servidão do pecado, porque a nossa natureza caída tinha domínio sobre nós. Mas Cristo Jesus, quando morreu na cruz, levou-nos com ele. Isso aqui é uma questão de fé, porque nós nem existíamos ainda. Mas o texto está dizendo que quando Cristo morreu, os pecadores morreu com ele na cruz, para que o velho homem seja crucificado e a natureza caída perca o seu domínio. E agora, em Cristo, vivamos em novidade de vida. Então, as 3 palavrinhas que Paulo destaca aqui, que nos ajuda a compreender como nós podemos viver em santidade, que deriva desse fato de estarmos mortos com Cristo para o pecado e vivos para Deus em Cristo, é primeiro saber dessa realidade. No verso de número 6 ele diz, pois sabemos isto. Significa que, a partir do momento em que eu tomo consciência disso, a partir do momento que eu sou informado disso, agora eu sei que eu estou morto com Cristo. Eu sei que Cristo levou o velho homem com ele na cruz, de que a minha natureza caída, que ainda habita em mim, isso é um outro assunto, porque o pecado não é erradicado aqui na terra, nenhum de nós alcançaremos perfeição aqui na terra. Porém, essa natureza caída que antes me dominava e me induzia à escravidão do pecado, ela perdeu o seu domínio. Agora vivemos sob a lei do Espírito Santo, e é ele que nos santifica. Então, sabendo disso, que o pecado já não tem mais domínio sobre mim, ele diz isso também no verso de número 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, significa que pela graça de Deus, morto em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Porque o velho homem com suas ações foi crucificado. A natureza que ainda habita em mim, que é corruptível, ela está sob o domínio do Espírito Santo. E agora eu posso viver em novidade de vida. Eu preciso ter consciência disso. Que Cristo já venceu o pecado na cruz e com ele eu estou morto para o pecado. Uma vez que eu entendo isso, mais 2 coisas se seguem. Aí nós olhamos, por exemplo, no versículo de número 11, a segunda palavrinha que é considerai. Se eu sei dessa verdade, eu vou me considerar de fato morto para o pecado e agir dessa forma. Olha o que diz o verso 11. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É saber dessa realidade e, de fato, assumir essa realidade. Eu devo me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Porque esta é a minha realidade. Uma coisa é o que você é, outra coisa é a consciência que você tem do que você é. Então, quando você entende que você está morto com Cristo para o pecado e que agora você recebeu uma nova vida, de que o pecado não tem mais domínio sobre você, que o velho homem foi crucificado e que o pecado não mais te domina, você deve se considerar alguém morto.
Alguém que é morto não reage aos estímulos externos. O pecado pode nos chamar, o pecado pode nos atrair, o pecado pode tentar nos seduzir. Embora tenhamos tentações, sabemos que o pecado não tem mais domínio, e é assim que devemos nos relacionar com o pecado. Não devemos reagir ao pecado, falar com o pecado, se relacionar com o pecado, dar ouvidos ao pecado, porque estamos mortos para o pecado e devemos nos considerar mortos para o pecado. E a terceira palavrinha está aí também no versículo de número 13. Tampouco apresenteis os vossos membros, os membros do vosso corpo, ao pecado como instrumentos de maldade, mas apresentai-vos ou dedicai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os vossos membros como os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. A terceira palavrinha é dedicar, apresentar, oferecer, algumas versões dizem. O que significa isso? Uma vez que eu sei que eu estou morto para o pecado, e eu me considero morto para o pecado, eu devo oferecer-me a mim mesmo a Deus. Então a minha vida agora é dedicada a Deus. Isso é santificação, porque eu jamais poderei viver uma vida de santidade se não entender esses princípios. Eu preciso entender que quando Cristo morreu, ele me levou com ele na cruz. E ao morrer na cruz, eu morri com ele para o pecado. E isso é uma realidade, é um fato. E que agora a minha vida nova em Cristo é uma vida para Deus. Eu devo me considerar morto para o pecado, porque de fato eu estou morto para o pecado. E eu devo me apresentar, me oferecer a Deus como instrumento de justiça e de santidade. Então, o texto é um texto longo, estou tentando resumir para vocês, mas os passos da santificação, ela passa por esses princípios. Né? A morte de Cristo é a fonte da nossa santificação. Se nós não entendermos que, ao Cristo morrer na cruz, e nós morrermos com Ele, e entender que estamos mortos para o pecado, e que estamos vivos para Deus, e não nos considerar e nem nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, nós não venceremos o pecado. O pecado já não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Cristo venceu o pecado na cruz, o velho homem foi crucificado, a natureza caída que está em nós perdeu o seu domínio, ela não está erradicada, ela está aqui, porém ela não mais nos domina. Agora, no Espírito Santo podemos obter vitória sobre ela, nos considerando mortos e nos oferecendo a Deus para viver de forma santa e de forma piedosa. Então, em última análise, a santificação tem mais a ver com a minha fé em Cristo Jesus na sua morte e entender essas verdades, do que necessariamente procurar me esforçar continuamente, sem nenhum entendimento dessas verdades, achando que os meus esforços me santificam. Então, tudo isso deve me levar, sim, ao esforço de orar, jejuar, ler as Escrituras, porque isso daqui, embora não me santifique, me leve à santificação. Isso, os esforços não é oposto da graça, é oposto de mérito. Então, não há mérito na busca. O mérito todo é de Cristo. É Ele quem santifica. E Ele santifica-nos porque Ele morreu na cruz por nós, porque Ele nos levou com Ele na cruz, porque nós fomos sepultados com Ele para o pecado, porque agora nele, ressurreto, vivemos em novidade de vida, e agora devemos nos considerar mortos e nos oferecer a Ele em santidade e obediência. Amém? Eu espero que esse texto possa elucidar um pouco o coração dos irmãos a respeito da santificação. Que Deus possa abençoar gloriosamente a vida de vocês e até o próximo vídeo.